princípio, explicar os pontos mais importantes sobre o assunto abordado, que no caso é a biossegurança, mostrando o que ela vai agregar na vida de um profissional odontólogo em radiologia. E para isso é necessário saber a sua definição, a importância, exibir a existência de um protocolo que rege esse tema, no que consiste esse protocolo e como realizar essas medidas, a fim de não deixar que algum detalhe passe em branco, já que muitas vezes esse processo é negligenciado. Então, a partir disso, um estudante de odontologia, um profissional já formado, deve ter em mente o que é a biossegurança. A biossegurança compreende um conjunto de medidas que são empregadas com a finalidade de proteger a equipe odontológica e os pacientes em ambiente clínico. Por isso, ela busca reduzir ou eliminar os micro-organismos presentes nos materiais, visando a prevenção da transmissão de doenças e também de infecções. Ou seja, é indispensável que o profissional conheça e aplique os métodos preventivos corretamente, o que direcionou as pesquisas para análise desses riscos, permitindo adotar os mecanismos de proteção nos exames, foi a infecção cruzada, porque nem sempre ela vai acontecer entrando em contato com o sangue. Ela pode ocorrer mediante a contaminação pela saliva presente nos aparelhos. Como a infecção cruzada é a transmissão de doenças de um paciente para o operador ou então de um operador para o paciente, existem 3 nichos principais para o seu favorecimento, que são o instrumental, as mãos do operador e a superfície do equipamento. Isso porque a boca do paciente é o maior reservatório de micro-organismos dentro do consultório e as mãos do operador estando contaminadas é o grande veículo da infecção, porque uma vez que as tomadas radiográficas contaminam as luvas com a saliva do paciente, sendo que o profissional precisa pegar no filme, depois no cone localizador, disparador. Por isso é essencial seguir o protocolo, porque sem ele haverá contaminação sem sombra de dúvidas. Antes de seguir o protocolo, é preciso saber quais são as medidas de controle e a definição de cada uma. Essas medidas consistem em imunização, paramentação, limpeza, desinfecção, barreiras, asepsia e esterilização. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os profissionais odontólogos têm um risco maior de contrair doenças. Por isso a vacina se torna a primeira medida contra os agentes infecciosos. E foi após o reconhecimento do vírus HIV que os procedimentos higiênicos rigorosos foram introduzidos na biossegurança. Mas por temerem tanto a AIDS, muitas pessoas acabam se esquecendo de outras doenças que também são graves, onde seus patógenos têm um período de vida fora do corpo muito grande, que é o caso da hepatite B. Como segunda medida, existe a paramentação. E um profissional bem paramentado deve estar usando camiseta, calça comprida, meias e sapatos fechados. Por cima vem o jaleco, que precisa estar na altura do joelho, ser de manga comprida, possuir elásticos nos punhos e gola padre. Em seguida, o profissional coloca o gorro, prestando atenção para recobrir todo o cabelo. Feito isso, pega-se a máscara com 3 camadas de tecido para recobrir tanto a boca como o nariz. Os óculos de proteção também são indispensáveis e impedem que respingos de fluidos entrem em contato com os olhos do operador. Por último, com as mãos lavadas e secas, coloca-se as luvas. Além disso, o profissional não pode fazer uso de brincos ou acessórios no geral. A lavagem das mãos, na maioria das vezes, não é feita da maneira correta, então áreas que deviam estar devidamente limpas permanecem sujas. A desinfecção é a remoção parcial dos micro-organismos e é realizada com álcool etílico isopropílico, ou seja, o álcool 70, já que a alta exposição de sua concentração desnatura as proteínas microbiais e, consequentemente, fornece sua perda de função. Além disso, ele se encaixa nas propriedades de um desinfectante ideal, pois não possui cheiro, não é tóxico, não corrói os instrumentos, tem uma rápida atuação e é econômico. Já as barreiras servem para dar uma proteção superficial aos equipamentos e filmes que serão radiografados. Nos equipamentos, ela é feita com plástico PVC e nos filmes com plástico tipo polipropileno ou poliamida. Em seguida, a asepsia é a diminuição dos micro-organismos presentes na boca do paciente, e para isso é realizado o bochecho com clorexidina 0,12%. A esterilização é a última medida e promove a remoção total de qualquer forma de vida. Após cada procedimento, os materiais semicríticos usados nas tomadas radiográficas devem ficar de molho em água e detergente enzimático, escovados com bucha e detergente neutro, e para isso o operador deve estar paramentado com avental e luvas de borracha. Em seguida, enxaguar com água corrente e secar cuidadosamente. Só então é feita a esterilização com papel grau cirúrgico. Sabendo então a definição de todas as medidas, é fundamental entender como realizar o protocolo de biossegurança do exame radiográfico. Em primeiro lugar, os locais e materiais de uso no atendimento devem estar limpos e desinfectados com álcool 70. Em seguida, proteja com plástico PVC os aparelhos de raio-x, cadeira odontológica e o disparador. Em seguida, a asepsia é a diminuição dos micro-organismos presentes na boca do paciente,
e para isso é realizado o bochete com clorexidina 0,12%. Ajustar o colete plumbífero e protetor de tireoide para proteger o paciente das radiações ionizantes que podem se tornar acumulativas. Selecionar o tempo de exposição de acordo com a região, técnica e tipo de filme. Os filmes devem estar previamente embalados em plástico tipo poliamida ou polipropileno e armazenados em local livre de contaminação, sendo manipuladas pela equipe de profissionais devidamente paramentado e com as mãos enluvadas e inserido no posicionador esterilizado. Após a exposição, o profissional deve remover o conjunto posicionador filme pela haste metálica ou plástica. O profissional deve usar 2 pares de luvas, descartando o primeiro após o atendimento do paciente e usando o segundo para o processamento, para não haver a contaminação das substâncias químicas como revelador e fixador. Para o processamento, colocar os filmes expostos em uma colgadura e levar à câmara escura. Em condições de iluminação e de segurança adequada, abrir as embalagens dos filmes, posicionar na colgadura e descartar o plástico e o papel em lixo séptico, separando antes as lâminas de chumbo que devem ser recicladas, e levar aos tanques próprios para revelar, enxaguar, fixar, banho final e secagem nos tempos adequados de acordo com as condições de temperatura e do tipo das soluções de processamento. Todos os materiais usados nos exames e que são considerados resíduos, contaminados ou não, devem ter o seu descarte, tratamento ou reciclagem executados de acordo com o protocolo explicitado no Programa de Gerenciamento de Resíduos Odontológicos e do Programa de Reciclagem de Resíduos. O profissional também se depara com os riscos ocupacionais, que podem ser físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos e biológicos, sendo o risco ocupacional biológico o mais evidenciado na prática radiológica. Pode ocorrer através de transmissão por via aérea ou transmissão por sangue e outros fluidos. Em odontologia, há também a classificação dos instrumentos e procedimentos em crítico, semicríticos e não críticos. Os críticos são aqueles que penetram os tecidos subepiteliais, atingindo o sistema vascular. Semicríticos entram em contato com a mucosa e a pele, e os não críticos são os que não entram em contato direto com o paciente. Em radiologia, não existem instrumentos críticos e, em relação aos procedimentos, existe somente o semicrítico. Para realizar esse trabalho, foi utilizado o artigo Biossegurança na Clínica de Radiologia Odontológica, do autor Gilberto Aparecido. Nele é enfatizada a ideia de que as ações de biossegurança radiológica atuam de maneira falha em virtude da equipe de profissionais. E ele conseguiu esse resultado através de uma pesquisa realizada com diversas universidades brasileiras e com clínicas odontológicas, comparando umas com as outras, chegando ao resultado de que nas universidades a biossegurança é seguida corretamente, enquanto que nas clínicas de profissionais já formados é bastante negligenciada. Por isso, é imprescindível que esses e todos os profissionais desenvolvam uma padronização das medidas de controle das infecções que acontecem em grande proporção nos consultórios, através do protocolo estipulado pela legislação. Corta, era pra ele estar com um negocinho aqui pra enxergar. E a Bianca com essa cara de quem tá querendo rir. Não, tem que fazer de novo assim. Bianca, eu vou ter que pegar um papel, você tem que segurar um papelzinho. Uma hora depois. 2 horas depois. 2000 anos depois. Por isso, peraí, enquanto que na alimentação e um bom profissional... Volta, você edita. Não, pode deixar, depois você edita isso aí. Ai, meu Deus. Pronto? Afasta mais um pouco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, não, velho. Nossa, tanta luz na minha cara que eu não sei se eu vou conseguir ler. Não é, mas eu não tenho que olhar pra câmera. Foi?